Fala aí, torcida brasileira que acompanha meu canal, tudo bem? Se você acabou de cair de paraquedas aqui neste canal, não perca seu tempo, clique agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se e fique por dentro de todo o nosso conteúdo preparado com extrema qualidade para pessoas de qualidade como você. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para ser alertado quando novos vídeos forem lançados. E caso você goste deste vídeo, não se esqueça de deixar aquele super like motivacional, tá ok? No vídeo de hoje, vamos fazer um verdadeiro raio-x sobre a história do futebol do Egito. Vamos nessa? O Egito Imperial é dividido em três épocas: o Antigo, o Médio e o Novo Império. O Alto Império surgiu em 3200 a.C., com a unificação do Baixo e do Alto Egito pelo faraó Menes. O Médio Império apareceu em 2100 a.C., quando o faraó Mentuhotep III abafou a revolta dos nomarcas e teve seu fim com a invasão dos Hicsos. O Novo Império surgiu em 1580 a.C., com a expulsão dos Hicsos, e terminou em 715 a.C., com a invasão dos assírios. Persas e gregos dominaram o Egito por muito tempo, até que em 30 a.C. o Egito foi anexado ao Império Romano. Condição esta que durou até 641 d.C., quando o país foi conquistado pelos árabes. Em 1517, o Egito foi dominado pelos otomanos, até que em 1798 o país foi invadido por Napoleão Bonaparte. Por quase 80 anos, o Egito foi governado pelo albanês Maomé Ali e seus descendentes, até que em 1914 a Grã-Bretanha transformou o Egito em um protetorado britânico. Em 1922, o Egito declarou a sua independência, passando assim a existir como uma monarquia extremamente ligada ao Reino Unido. Em 1952, um golpe de Estado depõe o rei Farouk e é instaurada assim a República do Egito. Os dois maiores clubes do futebol do Egito são o Al-Ahly, fundado em 1907 e conhecido como Os Vermelhos, e o Zamalek, fundado em 1911 e conhecido como Os Brancos. O primeiro torneio de futebol disputado no Egito foi a Copa Sultão Hussein, que existiu entre os anos de 1917 e 1938, sendo que em seu início também poderiam participar equipes do exército britânico. O Al-Ahly, com 7 títulos, é o maior vencedor, enquanto que a equipe do Zamalek conquistou esse torneio em 2 oportunidades. Entre 1923 e 1958, passaram a ser disputados no Egito torneios regionais, como por exemplo a Liga do Cairo e a Liga de Alexandria. O número de títulos da Liga do Cairo entre Al-Ahly e Zamalek expressam números bem apertados. Foram 15 títulos para o Al-Ahly e 14 para o Zamalek. A Copa do Egito é disputada até hoje, desde 1922, ano da independência. O Zamalek é o atual bicampeão e dono de 27 taças. Mas o maior campeão é o Al-Ahly, com 36 conquistas. O campeonato egípcio de futebol só passou a ser disputado a partir da temporada de 1948-1949. O Al-Ahly é o atual tetracampeão e dono de 41 taças, enquanto que o seu rival Zamalek conquistou apenas 12. Outras equipes do país também conquistaram o título de campeão nacional. O Ismaili conquistou em 3 oportunidades, enquanto que Ghazli El Merhala, Al-Olimpi e Arab Contractors foram campeões apenas uma vez. Guerras entre Egito e Israel fizeram com que não houvesse disputa do campeonato egípcio de futebol entre os anos de 1967 e 1972, além da temporada 73-74. Agora, vamos relatar algo extremamente terrível que aconteceu na história do futebol do Egito. Em 2012, depois do jogo entre Al-Masry e Al-Ahly, ocorreu o que se chamou de a tragédia de Port Said, na qual torcedores da equipe do Al-Masry entraram em campo munidos de rojões, bombas, paus, pedras, facas, pistolas,
e investiram contra a torcida visitante, que era a torcida do Al-Ahly. O saldo desse massacre foi um total de 80 mortos e mais de 1.000 feridos. Em 2017, 10 pessoas foram condenadas à pena de morte por envolvimento direto neste acontecimento. Muitos acusam o governo militar, que se formou em 2011, após a saída do presidente Hosni Mubarak, de arquitetar o massacre contra a torcida do Al-Ahly, uma vez que é uma torcida formada quase que inteiramente por pessoas que são contrárias à maneira militar de governar um país. Alguns fatores especiais levaram a esta crença, como por exemplo, a inércia da polícia dentro do campo durante o massacre, o fato dos portões por onde entraram a torcida do Al-Ahly estarem todos fechados, a enorme facilidade com que a torcida do Al-Masry teve para adentrar ao gramado e a total falta de segurança antes do jogo, principalmente com relação a revistas. Após esse incidente, o campeonato foi cancelado e não houve campeão. E se eu disser que o campeonato da temporada seguinte também não terminou? Pois é, em 2013 aconteceu um golpe de Estado que afastou o presidente Mohamed Morsi. E as tensões políticas estavam tão fortes que o campeonato da temporada 2012-2013 também não foi encerrado e também não foi declarado um campeão. O campeonato egípcio da temporada 2019-2020 já começou e até a edição deste vídeo já estava completada a sua terceira rodada. Aqui separamos os seus participantes de acordo com a sua cidade, como podemos ver a seguir. Da cidade do Cairo, que é a capital do Egito, nós temos o Al-Ahly, o ENP, o El Entag El Arbi, o Futebol Clube Masry, o Arabi Contractors, o Pirâmides, o El Gaish e o Wadi Degla. Em Alexandria nós temos o Al Ittihad. Em Assuã temos o Assuã Futebol Clube. Em El Gouna temos o El Gouna Futebol Clube. Em El Max temos o Haras El Hodod. Em Ismaília temos o Ismaili. Em Port Said temos o El Masry. Em Fayum temos o El Makassa. Em Smouha temos o Smouha Sporting Clube. Em Tanta temos o Tanta Sports Clube. E na cidade de Giza temos o Zamalek. No âmbito continental, podemos dizer que as equipes do Egito representam muito bem o futebol do país. O Al-Ahly é o maior vencedor da Liga dos Campeões da África, com 8 conquistas, sendo a última em 2013. O Zamalek, ao lado do Mazembe, da República Democrática do Congo, é a segunda equipe que mais venceu a Liga dos Campeões da África, 5 conquistas ao todo, sendo a última em 2002. Mas o futebol da Terra das Pirâmides não vive apenas da duplinha Al-Ahly e Zamalek. O Ismaili também venceu a Liga dos Campeões da África, porém apenas uma vez, em 1969. Na África, também temos a Copa das Confederações da CAF, que é a segunda competição mais importante do futebol africano quando falamos de clubes. É o equivalente à nossa Copa Sul-Americana ou à Liga Europa. O Al-Ahly faturou o título desta competição em 2014, após bater na final a equipe do Sewe Sports de Costa do Marfim. E neste ano de 2019, o Zamalek foi campeão, após bater na final a equipe do Berkane de Marrocos. Dentro do cenário futebolístico africano, a seleção do Egito é motivo de orgulho. Os faraós disputaram 3 Copas do Mundo. A de 1934 na Itália, quando foram eliminados ainda na primeira fase pela seleção da Hungria. A de 1990, que também foi disputada na Itália, quando ficaram em um grupo que ainda continha
Inglaterra, Holanda e Irlanda. E por último, em 2018 na Rússia, quando ficaram em último lugar, em um grupo que ainda continha a Rússia, Uruguai e a Arábia Saudita. Mas como nem só de pão vive o homem, o Egito também não vive só de Copa do Mundo. Quando o assunto é a Copa das Nações Africanas, o Egito é a seleção que mais vezes foi campeão da competição. 7 vezes ao todo, sendo a última em 2010, quando venceram na final a seleção de Gana. O Egito ainda tem um título da chamada Copa das Nações Árabes, conquistada em 1992, quando derrotaram na final a seleção da Arábia Saudita. É impossível falar da seleção do Egito sem mencionar o atacante da equipe do Liverpool da Inglaterra, Mohamed Salah. Salah começou sua carreira na equipe do Arab Contractors do Egito e seu bom futebol o fez ser logo contratado por equipes como o Basel da Suíça, o Chelsea da Inglaterra, logo depois Fiorentina e Roma da Itália e por fim pela equipe do Liverpool. No Liverpool, Salah conquistou esse ano a Liga dos Campeões da Europa e também conquistou a Supercopa da UEFA. Individualmente, Salah, na temporada 2018-2019, terminou o campeonato inglês como grande artilheiro e se tornou o 6º maior artilheiro da história do Liverpool, se tratando de Premier League. Outros jogadores de destaque na seleção de Cleópatra são o goleiro El Shenawy, do Al-Ahly, o lateral El Mohammadi, do Aston Villa da Inglaterra, o zagueiro Ahmed Regazi, do West Bromwich Albion da Inglaterra, os meias Trezeguet, do Aston Villa da Inglaterra e Hamed, do Benfica de Portugal, e os atacantes Mohsen, do Al-Ahly e Mahmoud Karaba, do Zamalek. Entre os grandes jogadores do passado do futebol do Egito, podemos citar nomes como o atacante Abdel Fawzi, jogador do Egito na Copa de 1934 e que na época atuava no Al-Masry. O zagueiro Ibrahim Hassan, que defendeu o Egito na Copa de 1990, época em que era jogador do PAOK Salônica da Grécia. O atacante Mohamed Aboutrika, campeão 2 vezes da Copa das Nações Africanas com o Egito em 2006 e 2008, época em que também atuava no Al-Ahly. Atualmente, não temos nenhum jogador brasileiro jogando na Premier League egípcia, mas até bem pouco tempo tínhamos 3 bons nomes atuando no futebol de lá. O atacante Keno, ex-Santa Cruz, Ponte Preta e Palmeiras, e hoje no Al Jazeera dos Emirados Árabes, jogou a temporada passada pelo Pirâmides, mesmo clube, onde na mesma época jogou o meia Rodriguinho, ex-ABC de Natal, Bragantino, América Mineiro, Corinthians, Grêmio e que hoje está atuando no Cruzeiro. Outro brazuca que há pouco tempo atuou em terras faraônicas foi o jogador Fábio Júnior, que passou em diversos clubes, como Campinense, Flamengo do Piauí, Ceará, Internacional, Sport Recife em 2004, Flamengo, Madureira e Vasco. O atacante Fábio Júnior era atacante do Al-Ahly em 2012, quando ocorreu a tragédia de Port Said. Tal acontecimento o fez imediatamente desistir de jogar no futebol de lá. Inclusive, o único gol do Al-Ahly marcado naquela partida foi marcado exatamente por ele. Olha o risco! Esperamos que o futebol do Egito possa crescer um pouco mais e aparecer melhor dentro do futebol mundial. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje foi fazer um verdadeiro raio-x da história do futebol do Egito. Se você ainda não é inscrito neste canal, não perca mais tempo. Senta o dedo agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Ative o sininho das notificações para ser alertado quando novos vídeos forem lançados. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, não esquece de jeito nenhum de deixar aquele super like motivacional, tá ok? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!